de uma forma que, ao meu ver, ela não é tão representativa do que seriam, né, os processos geomorfológicos em meios urbanizados, né? Então, eu fui conversar com o Silvio, falei que tinha interesse, né, de tentar trabalhar com essa temática. Ele, como sempre, assim, é muito direto e sincero com a gente. Ele falou, olha, o meu foco de trabalho, você sabe, é a parte de mapeamento geomorfológico, a gente trabalha também com outras linhas de pesquisa aqui no laboratório. Eu nunca trabalhei com a parte de geomorfologia antropogênica, mas se você quer aceitar esse desafio, eu te ajudo no que eu puder e a gente vai seguindo esse caminho. E aí estamos nós aqui, 5 anos depois, né, com um pequeno atraso por conta das questões de pandemia, acho que é um fato que, de certa forma, impactou a todos. Mas 5 anos depois, hoje, tentando concluir esse processo, né, do doutoramento, trazendo essa pesquisa que aborda o tema que me foi de interesse há alguns anos atrás, que é a geomorfologia antropogênica. Então, a pesquisa ela começou com duas questões, né, principais que a gente trouxe de problematização. Que uma delas seria, se seria possível aplicar uma metodologia voltada ao estudo da geomorfologia antropogênica em cidades médias, tendo como pano de fundo hipotético no município de Uberlândia. Eu coloquei cidades médias porque a gente, quando começa a trabalhar com pesquisa, a gente tenta a aplicabilidade de modelos, né? A gente acaba seguindo essa linha de tendência de buscar modelos, né? Então, de certa forma, eu tinha o interesse de que um estudo que eu aplicasse aqui no município de Uberlândia, que é o município no qual eu resido e pesquiso, que ele pudesse ter contribuições para outros ambientes similares ou próximos da sua realidade, para que o trabalho tivesse uma abrangência maior. E o outro questionamento é se a geomorfologia antropogênica seria uma ferramenta de análise significativa no entendimento das questões relacionadas aos processos geomorfológicos que acarretam problemas, né, ou impactos ambientais nessas cidades, né, nessas cidades médias. Os processos antropogênicos, né, eles têm ocorrido, são processos geomorfológicos, sim, mas têm ocorrido de maneira muito mais, talvez, efetiva ou mais recorrente nos centros urbanizados devido ao próprio processo de urbanização em si, né? Que é um processo que ele ganhou muito corpo nas últimas décadas, a nível de Brasil, de uma forma geral. Então, esses processos geomorfológicos eles passaram a ter uma recorrência maior e seus impactos também são otimizados a partir do momento que esse ambiente, né, essa paisagem, ela encontra-se praticamente totalmente antropizada, né? E a cidade, né, ela é, de certa forma, o expoente máximo do processo de antropização. A área de estudo, né, de forma geral, é o município de Uberlândia, a parte da malha urbana, né? Trabalhamos com setores da área rural, foram todos os estudos de caso, os pontos estudados, na verdade, não chegam a ser estudos de caso, os pontos estudados no nosso trabalho, todos foram dentro da malha urbana do município. Então, a hipótese que a tese trouxe é essa. Então, né? Se os processos antropogênicos induzidos são processos geomorfológicos ocorrentes em meios urbanizados, os quais possuem uma diferenciação em sua dinâmica que os distingue dos processos geomorfológicos naturais ou espontâneos. Essa é a nossa colocação. É um apontamento direto, né? Que eu vejo que existe sim essa dinâmica, essa diferenciação, e no meu trabalho eu procurei apresentar da melhor forma possível pontos que fossem suficientemente adequados para sustentar, né, essa colocação inicial. E a gente vai poder discuti-los, né, durante a tarde de hoje. O objetivo geral da tese, né, buscar-se a estudar os processos geomorfológicos ocorrentes na área urbana do município de Uberlândia, sob a luz da geomorfologia antropogênica, a fim de compreender a maneira como se dá a ocorrência dos mesmos,
para que desse modo se possa adotar uma categoria ou classe que represente os processos geomorfológicos desencadeados, controlados ou utilizados por ações antrópicas, ocorrentes em áreas urbanizadas. Os objetivos específicos é a realização de discussões teóricas a respeito da geomorfologia antropogênica, com o intuito de possibilitar, a partir desse conteúdo, que possa contribuir com novos pontos a serem inseridos na temática no que diz respeito às áreas urbanizadas. E como eu havia iniciado os estudos a pertinência da geomorfologia antropogênica já no doutorado, né, não tinha material de bagagem anterior específico do tema, eu acho que esse ponto foi muito importante, porque na minha pesquisa bibliográfica da tese, eu procurei o máximo possível alcançar os trabalhos de maior impacto a nível de Brasil e também de impacto internacional, que tratavam do tema da geomorfologia antropogênica, para que eu pudesse, nas discussões, ter um embasamento mínimo, razoável, a nível de doutorado, para defender os questionamentos, os apontamentos que eu trouxe na tese. Outro ponto era estruturar um conceito que contemple os processos geomorfológicos que têm sua ocorrência desencadeada, controlada ou otimizada por ações antrópicas. Talvez esse seja o ponto que eu mais tenho de defesa da tese, né, que é essa distinção dos processos antropogênicos induzidos para os processos geomorfológicos naturais e espontâneos. Porque nos meios urbanizados eu vejo uma distinção, se não clara, bastante delineada entre esses tipos de processo. Desenvolver uma análise que possibilite a identificação dos processos de geomorfologia antrópica que se desenvolvem nessas áreas urbanizadas, né? Então, de certa forma, quando você coloca que existe uma distinção e tenta conceituar, de certa forma, esses processos, é necessário também que existam mecanismos, né, meios metodológicos, para que você identifique-os, de certa forma, trabalhe eles ali, nem que seja de um ponto inicial de discussão, mas é necessário que tenha uma forma de elencá-los ali e apresentá-los, né? E, por fim, o último objetivo, né, pontuar os processos antropogênicos induzidos no município de Uberlândia, analisando-os a partir de engenhos de informação, descrevendo as características e os destinos dos processos geomorfológicos naturais. Então, foram alguns pontos, né, alguns processos. Eu procurei pegar uma gama de processos que representassem, né, o que era debatido na tese, para que, de forma prática, fossem expostos os casos que estão ocorrendo no município e que se caracterizam como processos antropogênicos induzidos. Então, o conceito, né, de geomorfologia antropogênica, ele é um conceito muito interessante, né? O NIR, né, que é um dos pioneiros, né, no trato com a geomorfologia antropogênica já como ciência delineada, né, como um ramo da geomorfologia bem delineado. Existiram vários outros autores desde os anos de 1800, final dos anos 1800, que já trabalhavam, né, a interferência antrópica, mas dos autores que trazem a geomorfologia antropogênica já bem delineada conceitualmente, o NIR é o autor de primeiro, assim, trata desse tema. Então ele define a geomorfologia antropogênica, que é a área do conhecimento que estuda o homem como agente das modificações diretas e indiretas em atributos, de maneiras e formas, tais como coesão, deposição de materiais, declives, assim como desencadeamento e aceleração e ou interrupção dos processos existentes que compõem a dinâmica geomorfológica. Eu acho que, de certa forma, no trabalho foram contemplados todos esses pontos em momentos específicos, desde que se trabalhando de tipo de material, a coesão do solo colocado ali para a construção de uma determinada estrutura, que difere da estrutura característica do solo natural, que são os latossolos, de maneira geral, que na nossa região mais predominam, têm suas características edáficas específicas. A deposição de materiais de forma de aterros, construções para canteiros de avenida, taludes de corte, taludes de aterro, saia de aterramento para a construção de viadutos, alterações de declive também entrando para a parte dos taludes de corte,
assim como vários desencadeamentos também, né, que é a alteração na dinâmica do processo. Né? Quanto tempo levaria esse processo para ocorrer? Como ele ocorreria? Por que ele está ocorrendo dessa forma agora, com essa velocidade e com essa intensidade? Né? Então, de certa forma, o conceito de morfologia antropogênica do NIR, ele foi bem discutido no trabalho, a meu ver, né? E foi bastante importante essa linha conceitual para no trato da tese em si. Há algumas imagens, né, que ilustram bem as modificações antrópicas que o homem exerce na paisagem, né? Nós temos desde do plantio em patamares em regiões da China, que existem já há muitos séculos, né? Até alterações drásticas, como, por exemplo, a mudança, né, tanto de posicionamento da calha principal do rio Tamanduateí, como sua morfologia também, que foi retilinizado e tamponado em alguns setores. Esse é um tema muito próximo do professor Isabel, né, que trabalhou de forma brilhante esse assunto. E trazendo para a nossa região, aqui, nosso estudo de caso, temos aqui uma imagem que retrata as condições da Avenida Rondon Pacheco, ou melhor dizendo, né, do córrego São Pedro, né, que se localiza por sobre a avenida, né. Então, após os eventos chuvosos de intensidade, e ultimamente nem de tão grande intensidade assim, já tem causado estragos significativos na avenida. Para a metodologia, né, eu procurei desenvolver alguns passos que fossem importantes para a identificação dos processos antropogênicos induzidos, né? Então, a caracterização dos processos antropogênicos induzidos ocorrerá a partir dos seguintes passos. A identificação dos processos geomorfológicos atuantes no local, né? A ida em campo ou uma imagem de satélite, de acordo com a possibilidade do pesquisador ou do técnico, para que você identifique ali quais tipos de processos que estão ocorrendo naquela região impactada. Enravinamento, ensortamento, processo de piping, um processo de escoamento de alta difusão ou uma inundação. Então, a identificação ela é o primeiro passo. O segundo passo é a análise da dinâmica desse processo, como ele se desenvolveu, seu posicionamento invertente, se ele adotou uma prática de desenvolvimento X ou Y, qual foi a velocidade com que ele evoluiu em corte, e esses detalhes que o técnico vai conseguir analisar a partir desse viés antropogênico, para que ele possa realizar ali o enquadramento daquele processo em si. Um terceiro momento é apontar a existência de fatores influenciadores e controladores estruturais. Esses fatores influenciadores e controladores estruturais, eles vão abranger principalmente as estruturas antrópicas e as ações que possam impactar diretamente a dinâmica de funcionamento dos processos. Mais à frente a gente vai trabalhar melhor isso. E quarto, analisar a relação dos processos identificados face aos influenciadores e controladores, para que, comprovada essa relação direta entre os mesmos, estes possam assim ser classificados como processos antropogênicos induzidos. Então, aqui o fluxograma, que eu acabei de dizer, né? Que na hierarquia temos a identificação, após isso, a análise dos processos, aí apontar os fatores, né, a existência de fatores condicionantes, que seriam os controladores e influenciadores estruturais, para que assim, né, seja classificada a existência aí de um processo geomorfológico enquadrado como um processo antropogênico. Dentre os processos, né, que nós trabalhamos no trabalho, apresentamos no trabalho, né, temos o processo geomorfológico e hidrogeomorfológico. Na tese eu deixo mais claro um pouco, mas de certa forma não foi feita uma discussão epistemológica ou filosófica a respeito do que são os processos geomorfológicos e o que são hidrogeomorfológicos, se a hidrogeomorfologia é apenas uma sub-área da geomorfologia, porque isso de certa forma não alterava o foco do trabalho e não causava nenhum empecilho na interpretação, na evolução da pesquisa. Então, de certa forma, nós colocamos processos geomorfológicos e hidrogeomorfológicos
E essa foi a linha adotada. Dentro desses processos, nós temos os rabinamentos, né, que ocorrem em áreas urbanas, os ensoropamentos, os processos de pipe antropogênico, as erosões de margem muito comumente causadas nas implantações de loteamentos, por conta dos dissipadores de energia mal dimensionados ou inexistentes, e até mesmo a insuficiência e falta de drenagem urbana que acaba com que o escoamento ele segue o fluxo preferencial pelas vias e chega aos fundos de vale, onde, de certa forma, todos os córregos urbanos que não estejam tamponados, eles vão estar com a sua mata ciliar muito ou quase nada existente, bem antropizada já, que ela não vai conseguir conter fluxo, não vai conseguir conter material de sedimentação, e aí esse fluxo, de certa forma turbulento ainda, entra nas áreas de mata ciliar e causa esses processos de erosões de margem. Também é comum a parte de assoreamento. O assoreamento ele pode ser composto por diversas formas, entre elas o próprio fluxo, né, do escoamento, como eu acabei de dizer, que gera a erosão de margem. Ele vai depositar aquele material erodido no leito do rio. Uma parte de material vai ser solubilizada, mas uma parte vai ser sedimentada ali no leito do rio. Os rios urbanos, pelo menos no Cerrado, não possuem um porte, uma vazão muito elevada, né? Principalmente os córregos. Eles têm um volume de água menor, então favorece o processo de assoreamento se não houver cuidado mais direto. Especificamente essa imagem, ela se deu por um dreno de 90 milímetros que foi colocado na fundação da construção de um edifício na região do interior do shopping, aqui em Uberlândia, do Uberlândia Shopping, na Zona Sul. E esse dreno, como eles precisavam terminar a fundação, ele drenava 24 horas a base da fundação para que continuassem as obras, e ele era despejado na rede de drenagem, que a poucos metros, coisa de 50, 100 metros dali, já era despejada dentro de uma área de parque municipal, que é essa imagem e a condição que ficou com essa atividade. Temos também os processos de escoamento que geram as inundações, podem gerar ou não, que pode ser um escoamento de alta difusão, que ele vai ter um impacto ali de momento, mas não vai chegar a gerar uma inundação se ele não for atrelado a um fundo de vale, ou caso ele seja atrelado a um fundo de vale, ele pode sim contribuir para o processo de inundação. Que é um outro fluxograma que ele apresenta a dinâmica dos processos antropogênicos induzidos, né? Temos aqui na coluna central o que seriam os processos em si, né? Que são gerados a partir do processo de precipitação, né? Os processos geomorfológicos erosivos, de certa forma, e hidrogeomorfológicos que nós temos, os escoamentos e as inundações, eles são acarretados de linha geral por eventos de precipitação, né? Então, nós temos o escoamento superficial, que pode evoluir com um escoamento de alta difusão, que pode gerar vários processos, entre eles o piping, o rafinamento, o ensoropamento e as próprias inundações, né? Outro ponto importante que eu já coloquei anteriormente é a presença dos influenciadores e controladores estruturais, né? Que são estruturas e ações antrópicas, né? Que são variadas de acordo com a característica de cada município, que vão influenciar ali na dinâmica dos processos erosivos, né? Temos dentre os mais comuns, a ausência de galerias pluviais ou seu mau dimensionamento, as falhas de cobertura asfáltica que permitem infiltração do escoamento, dissipadores de energia mal dimensionados, abertura de novos arruamentos na implantação de loteamentos que demandam tempo, então aquele solo, aquele material todo revolvido, ele vai ficar ali exposto e à disposição para que os processos ocorram, né? A existência de rebaixamento e elevações topográficas por taludes de porte de aterro,
ruptura de bacias ou açudes acontece assim, em geral aqui no nosso município. Existem algumas bacias de captação de água fluvial, que não são de todos efetivas, mas elas existem, o rompimento delas pode causar algum problema. Já temos históricos de rompimento de pequenas bacias de captação de fosfírio que deram origem a processos de enxoframento. E para cada bloco, né, de processo, a gente tem influenciadores específicos. Né? Vamos ver aqui no escoamento de alta difusão, tem desde a parte de galerias, padrão de drenagem de arruamento, retilização de canais fluviais, canalização dos canais fluviais, a ocupação inadequada dos fundos de vale. Na parte de, também temos aqui, que afetam a erosão de margens e assoreamento de canais. Temos a ausência de zona rimária desenvolvida, como eu havia colocado anteriormente, a implantação dos loteamentos sem a devida precaução dos impactos ambientais e outros processos que se repetem, haja visto aqui que o fluxo hídrico, de certa forma, é um fator principal de desencadeamento. Caminhando agora para os resultados, eu separei dois blocos. Vamos trabalhar primeiro agora com as rabinas, os trocas e o desenvolvimento de pipes, né, nas organizadas. A princípio, vamos trabalhar aqui com o bairro Tiberi, que é um bairro localizado aqui no município de Uberlândia, e ele foi separado e analisado de maneira isolada porque foi bastante assim, representativo, porque ele tem um processo de pipe, um processo de funcionamento, um processo de rabinamento em regiões próximas, e o bairro ele possui uma diversidade interessante, que é de uso habitacional. No entanto, ele possui uma gama significativa de bens e serviços, também possui área de parque no interior do bairro e também uma área industrial bastante significativa. Aqui vocês conseguem ver o mouse? Acho que sim. Sim. Essa região aqui é uma região que ela é basicamente toda de caráter industrial, desde de indústrias maiores, como de beneficiamento de grãos, até parte de pequenas manufaturas, mas tem uma área industrial bastante significativa, as margens da BR-050. A parte do interior do bairro é mais habitacional. Temos aqui a parte de parque. E essa parte aqui ela é bastante significativa de bens e serviços para o município, que é onde fica localizado o Centro Shopping, que é um polo de hotelaria, serviços e bens de consumo em geral, que atende o município. Então, o bairro ele é bastante representativo quanto à sua diversidade. Nós temos nele aqui 3 processos que serão abordados, que são o processo de pipe da Avenida Suíça, o rabinamento da Avenida Florestano de Macedo e a Vossoroca da Rua Aia. É interessante a gente ver aqui no modelo geométrico tridimensional que todos os processos, eles de certa forma ocorrem nessa zona de ruptura de declive aqui, onde partimos das áreas mais aplanadas do bairro para um setor que tende a aumentar um pouquinho o declive para chegar no fundo do vale. O exagero vertical não foi muito grande aqui, eu coloquei um exagero de 3 vezes para ficar mais visual, mas realmente existe uma acentuação no declive aqui nessa área próxima já ao que seria a Vale do Rio, porque ele é significativamente encaixado para as condições, né, de relevos mais aplainados que temos aqui na nossa região. E esse rabinamento, que é o rabinamento da Rua Aia com a Avenida Florestano de Macedo, ele é bastante interessante, porque nós conseguimos entender o funcionamento de alguns dos processos trabalhados, dentre eles os escoamentos de alta difusão e a existência dos influenciadores e controladores estruturais. O escoamento de alta difusão se dá a partir das rampas de vertente, principalmente as que margeiam o viaduto, que são rampas bastante alongadas e já hipermeabilizadas, né, por coberturas asfálticas, configuram arruamentos, né,
e eles possuem praticamente nenhuma estrutura de drenagem pluvial. Em um comprimento de quase 1 quilômetro, temos uma galeria de coleta de água pluvial, ou seja, se torna uma coisa praticamente inexpressiva, porque o fluxo ganha em volume e velocidade, e quando ele chega na galeria, a galeria não tem condições estruturais de comportar praticamente nada daquele fluxo, e ele segue pela superfície até chegar na região de topografia mais baixa, né? O talude do viaduto, a gente pode observar aqui pela imagem de satélite, até pela questão da sombra que a gente tem mais no fundo do vale, e essa sombra vai se reduzindo para as áreas mais aplanadas lá da alta vertente. No entanto, mesmo nas áreas aplanadas, existe uma diferença topográfica entre o que seria a rodovia e a parte marginal, né? Então, o fluxo ele fica canalizado ali naquele setor, ele não passa do outro lado da rodovia, porque ele é condicionado pela estrutura da rodovia somada ao aterro para o viaduto, né? Que temos aqui a trincheira marcada pelo polígono vermelho. Então, esse fluxo, ele chega até esse local, que é a parte mais baixa aqui do setor. Essa parte de mata aqui que a gente vê do lado direito da imagem, já é as costas, né, a parte lateral ali, do que é o Parque dos Sabiás, onde temos nascentes, e é onde nasce o córrego Jataí, que a gente vai falar dele mais à frente. Então essa área aqui toda, ela é uma área mais rebaixada, ela é uma área de nascente de bastante fluxo de água. Então a gente pode ver aqui na animação que o fluxo ele segue de todos os vetores possíveis, né? Os arruamentos ali vão direcionar o fluxo para essa área mais rebaixada. E como o fluxo ele trabalha em todas as direções, quando ele chega aqui nesse setor de confluência de todos os vetores de fluxo, ele gera, de certa forma, um turbilhonamento ali, e esse fluxo ele tem que tomar uma condição, e o turbilhonamento faz com que ocorra naturalmente a procura de fuga desse fluxo, e ela vai acontecer de alguma forma. E a forma que normalmente tem acontecido, ele começa a infiltrar em pequenas fissuras do asfalto, e vai retirando, começa a retirar a camada asfáltica e gera ali o seu caminho preferencial de escoamento a partir de um rapidamento já com uma profundidade até significativa. Passando agora para o processo ainda no bairro de Peri, de vossorotamento, esse processo ocorreu na Raia, na altura do número 15, né? Seria praticamente quase 1 quilômetro de distância de onde aconteceu o processo de reavamento. Esse local é um local que é recorrente esse tipo de intercorrência ali, né? Não me recordo de proporções grandes como a que ocorreram no ano de 2021. No entanto, já houveram outros processos erosivos ali. Eu procurei reportagens de 2014 que já haviam processos nesse mesmo local. Por quê? Novamente, a inexistência, né, de drenagem pluvial, a altíssima impermeabilização do solo, né? E somada a isso a parte dos influenciadores e controladores estruturais ali, né? Que tem no local. O parque ele fica numa área mais rebaixada um pouco do que a topografia da área residencial. Ele tem um talude de corte bastante alto, de quase 5 metros de altura. Então, o fluxo que drena das partes mais altas do bairro, ele vai chegar ali e vai ser direcionado para essa galeria aqui, que é a imagem 1. A gente pode ver que é uma galeria até comprida, né, longa, não é? Normalmente as galerias são mais curtas, tem um padrão, essa é bem longa, porque historicamente já era visto que sempre dá problema de escoamento de alta difusão nesse local. Então o escoamento normalmente ele chegava aqui
ele ocupava esse setor, causando ali um alagamento, né? Não é uma inundação porque não tem vínculo com o curso d'água, mas causava ali um alagamento e acabava entrando no parque, o fluxo, e gerando ravinas e pequenos processos erosivos. Mas dessa vez, o fluxo que foi capturado pela galeria, ele, devido ao seu grande volume e devido a falhas estruturais na galeria, ele passou a procurar caminhos preferenciais ali no próprio solo, porque ele infiltrou nessas fissuras da galeria e começou a procurar caminhos no próprio solo, drenando a parte topográfica mais rebaixada, que é o interior do parque, que se coloca ali logo após a rua, né? A gente pode ver que o colapso da camada asfáltica, ela se deu em algumas partes, outras continuaram ainda intactas. No entanto, a parte abaixo da camada asfáltica foi toda retirada, e até do meio da rua ali para frente, a gente pode ver na imagem 3, já houve um colapso e o fluxo passou a drenar da galeria para o parque através do processo erosivo, né? Quando esse processo erosivo chega até no passeio público, que já é o limite do talude ali do parque, ele já ganha maior potencial de erosão ainda, porque o talude é um material que normalmente não tem a mesma coesão de um solo natural ou de um solo aterrado para a construção de arruamento, né, onde é feito um processo de compactação, né, no processo de engenharia. Já o talude, de certa forma, ele é apenas uma deposição do solo e a estabilidade é feita a partir do plantio de gramíneas, né, para que não ocorra um processo de erosão laminar, uma coisa mais inicial. Com essa quantidade de fluxo muito alta, aconteceu que a retirada muito grande de material, gerando aí esse processo de deslocamento bastante significativo. Agora a gente passando para o último processo ali ocorrente nesse bloco principal do bairro de Pé, que é o processo de pipe, que ocorreu na Avenida Suíça. Esse processo é bastante caro para mim, porque eu passo nessa rua para ir trabalhar, né? Então foi uma coisa que eu falei, nossa, eu poderia ter passado aí na hora que ocorreu o colapso da cobertura asfáltica, né? Mas graças a Deus ninguém passou, nem eu, nem outra pessoa. Esse processo ele é engraçado porque ele foi notado à primeira vista. A gente pode ver nessa imagem que tem os cavaletes de isolamento, que ele foi notado a partir dessa pequena fissurinha circular que apareceu no asfalto, que despertou o interesse ali da população, do contato com a equipe técnica do Departamento de Água e Esgoto, que veio conferir o que tinha acontecido ali naquele local, né? Esse processo de piping, ele ocorreu devido ao quê? A ruptura, né, da tubulação do esgotamento sanitário, que ela passou a retirar material de subsuperfície. E foi retirando material ao ponto que naquele ponto específico ocorreu o colapso. Só que quando os técnicos foram averiguar a situação, né, percebeu-se que o colapso era de uma parte pequena do processo, porque ali já estava acontecendo de forma silenciosa, né, a retirada de material de subsuperfície. Então aqui está o processo inicial, né, quando os técnicos se identificaram, e aí a gente pode ver aqui que o processo já estava num patamar mais evoluído do que esperado. Dá para ver que o isolamento inicial foi de uma pequena área, que contemplava praticamente só ali o furo, né? E depois começaram a isolar áreas maiores, porque conforme ia trabalhando aquele material, ia vendo que o duto de pipe já era bem abundante de onde iniciou-se o processo de exploração, né? Aí que a gente consegue ver, né, que o processo já bastante significativo. É importante também destacar que nessa imagem eu consigo dar para identificar as diferenças de material, né? O que seria ali ou talvez um solo mais originário
e o material utilizado na parte mais superficial para a construção da rua, né, da faixa de rolagem. E a gente consegue ver, bem aqui no início do processo, a parte do zoom aqui, a parte da tubulação rompida, e sobre a tubulação, um duto. Então, a gente chegou numa indagação que seria o quê? O que causou o processo? Foi o rompimento do duto ou um pipe já existia ali no local e a retirada de material por esse pipe causou a desestruturação da tubulação que rompeu, né? Então a gente pode ver que nesse processo nós temos dois fatores, né? Que é em primeiro momento, um aporte de fluxo hídrico que deu origem a esse pipe. Esse aporte de fluxo hídrico pode ser proveniente da precipitação, que infiltrou em áreas mais acima da vertente e foi criando ali seu canal preferencial de retirada do material em subsuperfície, dando origem a esse pipe. E um segundo momento, com o rompimento da tubulação, o aporte de fluxo, que antes era atrelado aos eventos de precipitação, passa a ser perene, né? Ele passa a ocorrer 24 horas ali com a carga de fluxo, que acelera, de certa forma, esse processo. Porque o processo de pipe, ele ocorre mais efetivamente durante o evento de precipitação, mas cessado o evento de precipitação, a estrutura continua. Então, em um evento subsequente, essa estrutura tende a evoluir. E com o rompimento, né, da tubulação, essa evolução passa a ser de maneira contínua, porque o fluxo hídrico é contínuo. Vou passar agora de forma mais rápida por alguns outros processos de pipe, porque todos eles têm uma linha de desenvolvimento parecida com o anterior. Aqui, além do processo de piping do bairro de Pere, a gente trabalhou com mais 5 processos ocorrentes no município. Um piping na rua Rio Grande do Sul, um piping na rua Sacramento, um piping na Avenida Getúlio Vargas, um piping na Rua da Carioca, cruzamento com a Rondon Pacheco, e um piping na própria Avenida Rondon Pacheco. Esse piping da Rua da Carioca, cruzando a Avenida Rondon Pacheco, ele infelizmente gerou o que o outro poderia ter gerado, né, o anterior, que foi o colapso da cobertura asfáltica no momento em que o usuário da via estava transitando e o carro foi parar dentro da cratera, porque o asfalto cedeu, porque em subsuperfície o material já tinha sido todo erodido e retirado pelo vazamento, né? O vazamento foi dado a partir do rompimento de uma adutora secundária de fornecimento de água, não é de esgotamento sanitário, nesse caso foi de rompimento de água. Então a gente pode ver que dos controladores estruturais em subsuperfície temos vários deles, né? Desde adutores de fornecimento de água, dutos de esgotamento sanitário, as próprias tubulações de energia elétrica, galerias de água pluvial. São todas estruturas que, por condicionarem fluxo hídrico em subsuperfície, elas podem impactar de maneira significativa os processos erosivos ali ocorrentes, né? A cratera já drenada já e os técnicos dando manutenção. Na Rua Rio Grande do Sul e na Rua Sacramento temos 2 processos que foram causados por falha estrutural, né, um de coletora de água pluvial, outro no poço de visão de rede de esgotamento sanitário. Em ambas as situações, nada Rio Grande do Sul ocorreu um acidente com o veículo, e nada Sacramento não ocorreu, mas poderia ter ocorrido, né? E quando a gente pensa que hoje é muito expressivo o uso de motocicleta, né, pelos cidadãos, se uma motocicleta caísse, né, numa cratera dessa, as questões seriam não só de perdas materiais, mas poderiam envolver perdas de vidas, né? Aqui na Avenida Rondon Pacheco, né, outra adutora de abastecimento de água, por uma adutora central,
ela rompeu. Nesse momento não chegou a haver o colapso da cobertura asfáltica, mas pela Avenida Romeu Pacheco ser uma avenida de alto fluxo, ela praticamente não possui imperfeições na camada asfáltica. Então, como começou a ter a retirada de material em subsuperfície pelo vazamento, ocorreu uma subsidência na camada asfáltica, que já indicou que esse local não estava com condições adequadas. E com a investigação foi visto que o que tinha ocorrido era o rompimento. Na Avenida de Parque, a gente tem aqui o processo de parque também, onde uma pedestre caiu, porque a superfície rompeu, cedeu com ela, também uma falha estrutural de galeria, e aí a pedestre caiu, teve que ser resgatada. Na primeira imagem que a gente vê aqui, na verdade, o processo já era bem maior do que o próprio local onde ela caiu, né? Então, que é o problema dos processos sobre superfície, é que a gente não consegue dimensionar eles até que eles colapsam as superfícies, né? Que os cobrem, né? Que os dão cobertura. Passando agora para os resultados que tratam dos escoamentos de alta difusão e das inundações urbanas. A gente vai trabalhar inicialmente com o escoamento de alta difusão da Avenida Cezito Pereira, né? Esse escoamento, ele trata de uma área onde não tem fluxo, não tem ligação com o canal fluvial, porque é uma área da média vertente, já caminhando para a área de Chapada aqui no município. Então não temos vínculo com a parte de drenagem de rios, né? A Avenida Cezito Pereira tem até uma diferença altimétrica significativa do fundo de vale do córrego São Pedro, que é onde ela drena o seu fluxo, né, de 80 metros de variação, uma variação bastante significativa. Nesse trecho aqui da avenida a gente consegue ver, né, que é uma área extremamente urbanizada, embora existam algumas praças, e novamente a gente trabalha a ausência praticamente total de galerias de água pluvial. O sistema de drenagem urbana no município de Uberlândia, assim como no Brasil todo, é bastante deficitário. Aqui no município a gente tem contemplado apenas 53% da área municipal urbana com galerias de água pluvial. No entanto, essas galerias elas encontram uma dificuldade de mau dimensionamento, falta de manutenção. Então, quando ocorrem eventos chuvosos de maior intensidade, os impactos são facilmente perceptíveis, né? A gente tem aqui 2 pontos que foram registrados. Principalmente essas fotos, gente, eu peço até desculpas que as fotos foram tiradas dos processos de inundação e de escoamento de alta difusão, foram de autoria própria, né? Então, a iluminação não favorece, porque no momento de chuva, e também a gente tinha que dirigir no meio do processo de alagamento, tinha hora que fala, será que dá para ir? Será que não dá? Então, as imagens foram feitas ali com uma certa emoção, mas elas são representativas do processo em si. Aqui na Avenida Segismundo Pereira, o processo ele ocorre principalmente, né, o escoamento de alta difusão, principalmente na faixa que é sentido centro-bairro, porque ele fica ali condicionado no canteiro central da avenida. Tem agora o corredor de ônibus, né, que é o sistema de corredores de ônibus, e o canteiro central ele é bastante alto e, de certa forma, ele serve ali como um controlador estrutural, barrando o fluxo, e o fluxo fica limitado entre a calha da rua, né, da via, limitada por um lado pelo canteiro central dos corredores de ônibus e pelo outro lado pelas edificações e áreas comerciais. Aqui temos 2 imagens que mostram o volume de fluxo. A lâmina d'água ela passa a ocupar toda a via de rolagem e próximo ao meio-fio é onde tem a maior quantidade e velocidade de fluxo. Outro processo similar é o ocorrente na Avenida Francisco Vicente Ferreira, exatamente na parte das costas aqui da Universidade Federal de Uberlândia do Campo Santa Mônica. Então é um processo que a gente vê com certa frequência em eventos de alta precipitação, que é bem similar ao anterior, também não é atrelado ao curso d'água,
mas ele, pela ausência de galerias e a presença do canteiro central da avenida, o fluxo ali passa a ser controlado por um setor. Também ele ocupa só uma margem. Aqui, no caso, é o oposto da Avenida Cisne Pereira, que ele ocupa a margem bairro centro, né? O outro seria centro-bairro. Aqui ocupa a margem bairro centro, e a outra parte da avenida não é impactada pelo fluxo. A parte mais impactada é a parte que vai do bairro centro. E aí o fluxo ele vai descendo toda a avenida aqui, onde está tracejada, furada de azul, e chega na avenida Leonardo de Ávila, e segue também, vai seguindo para as partes mais baixas do bairro. Isso é uma coisa interessante, que embora seja uma distância bastante longa, o fluxo que é conduzido desde as áreas mais altas do bairro Santa Mônica até a parte lá da calha do córrego São Pedro, ele é praticamente o mesmo fluxo, né, desse lado da vertente, né? Porque não temos galeria, não existe um processo de captura desse fluxo. Então, de certa forma, todo o fluxo que não é captado pelas poucas galerias, ele escoa superficialmente até o fundo de vale. E o fundo de vale é a Avenida Rondon Pacheco, com o córrego São Pedro, né? Então, você pega um bairro do porte do bairro Santa Mônica, que beira hoje 100 mil habitantes. Então, é uma área bastante expressiva, que é drenada, o setor significativo dela é drenado, e a água toda vai, o fluxo todo vai para o fundo do vale. Aí temos duas imagens que mostram o evento. E agora a gente vai falar especificamente, finalizando já, a Avenida Rondon Pacheco e seus processos de inundação, né? A principal questão, assim como ocorre nas grandes cidades e na maior parte dos municípios do Brasil, é a ocupação dos fundos de vale, né? É a canalização dos canais pluviais nesse fundo de vale para a implantação de avenidas, é a alta impermeabilização do solo, o padrão de arruamento, né, que drena essa água superficial, esse fluxo superficial, e leva até o fundo do vale. E a bacia do Córrego São Pedro também tem uma característica peculiar dela, que é seu padrão radial, né, onde o índice de capacidade dela é próximo a 1.109. Então, ela é uma bacia bem circular, bem redonda mesmo. Então, o tempo de contribuição do fluxo de qualquer ponto da bacia chegar ao canal principal, ele é bem parecido. Então, isso favorece bastante os picos de cheia e os processos de inundação. Mas, mesmo assim, foram feitos N incentivos de construção, revitalização, reformas e ampliações. É uma avenida que tem uma área comercial muito grande, então a gente vê ali que o ordenamento do território, nessa ideia, não levou em consideração os processos geomorfológicos e os processos de viés antropogênicos dos meios urbanizados nos seus estudos e possibilidades de ampliação e desenvolvimento urbanístico. Eu fiz aqui um pequeno, né, bem pequeno, histórico dos anos da tese, né, dos anos que a pesquisa abarcou, de 2019, 20, 21, 22, 23, e aqui o primeiro registro que se tem televisionado é de 1986, mas já ocorria um processo de inundação na Avenida Rondon antes dessa data, mas já com o porte da avenida bem menor, antes dos anos 70 já o córrego ainda era aberto, né, então era diferente, mas na dinâmica já de córrego tamponado foi dos anos 80 para cá. Então, todos os anos da tese, nós tivemos grandes inundações na Avenida Rondon Pacheco, todas com bastante perdas materiais, um dano horário gigantesco, porque isso tem que ser reformado e feito licitação emergencial, e tem que retornar rápido, porque é a avenida de maior fluxo que o município tem, que tem ligação de vários bairros importantes, etc., né? Então, para cada impacto gerado por um grande processo de inundação, a Avenida Rondon passa por vários dias de obras para reconstituição, e isso envolve uma quantidade muito grande de recursos.
Então, tem dois pontos importantes aqui. Uberlândia é uma cidade que praticamente suas avenidas principais todas foram construídas em fundo de vale que com córregos canalizados, né? Esse trecho principal aqui, a Avenida Rota Pacheco, seria o córrego São Pedro, a calha do córrego São Pedro, que ela é canalizada desde a sua nascente até a foz no Rio Garavinha, ela é toda canalizada. E tem dois pontos aqui, que é o exutório do córrego Jataí e o exutório do córrego Mogi. O córrego Jataí, que nasce lá no Parque de Sabiá, no bairro de Bé, né? Ele também vem depois, tem uma represa no parque. Da represa para frente, ele é todo canalizado, até que no seu exutório, ele é um tributário do córrego São Pedro, então ele é todo canalizado também. E o córrego Jataí, ele nasce em outro setor da bacia, mas ele vem também canalizado em parte. Em outras partes ele ainda é exposto, mas chegando aqui na avenida, ele passa por um bairro de alto padrão e ele é todo canalizado nesse setor. E esses dois pontos aqui são pontos de estrangulamento de drenagem, né? Onde temos a drenagem do córrego de São Pedro, que já vem sobrecarregada com escoamento superficial e recebe a carga das galerias, né, em subsuperfície, das galerias dos córregos Jataí e Mogi, e esses pontos são pontos bastante significativos de inundação. Aqui, esse ponto aqui próximo ao exutório do córrego Jataí é onde fica localizado, bastante famoso, a inundação ali na área próxima ao Habib's, né, o restaurante Habib's, que sempre que tem uma inundação, o pessoal das redes de televisão já vai lá filmar, porque é um local que é um dos mais impactados. E também aqui é próximo a um hospital. E esse hospital já foi invadido pela água da inundação diversas vezes, causando bastante transtornos. Então, as perdas materiais são enormes, o dano erário também é enorme, mas a gente não pode se esquecer que já foram registrados perdas de vítimas em inundações na Avenida Rota Pacheco. Então, a má gestão e a, de certa forma, a negligência com esses processos geomorfológicos, elas causam impactos bastante significativos. Outro ponto importante que é a drenagem, né? O padrão de drenagem urbana, que tem fatores que complicam mais, né? Além do padrão de drenagem tabular já servir como um corredor de rápido escoamento, acontece de ter pontos de captura de drenagem. A gente pode ver aqui, traçado em amarelo, uma via perpendicular às outras vias, que ela vai controlar esse fluxo que seria despejado em pontos específicos, ela vai condicionar esse fluxo todo e despejar ele num ponto único aqui na avenida, que vai dar um pico de cheia maior aqui nesse ponto, então favorecer também a parte de inundação primeiro em alguns locais. Finalizando as considerações, acho que eu já falei mais do que o Silvio tinha pedido. Então, considera-se que foi possível, sim, aplicar a metodologia atrelada ao viés antropogênico para o estudo de geomorfologia urbana em cidades médias, como foi apresentado no município de Uberlândia. E a geomorfologia antropogênica se apresentou como uma ferramenta bastante significativa e, ao meu ver, essencial para o estudo e entendimento da dinâmica dos processos geomorfológicos em áreas urbanizadas, principalmente pela existência dos processos antropogênicos induzidos, que são, de certa forma, negligenciados aí na tomada de decisão e nos processos de planejamento urbano. E uma coisa importante a nível de futuro, né, das pesquisas, é que a recorrência e a magnitude que os processos antropogênicos induzidos nos meios urbanizados têm tomado suscita a necessidade de novos estudos que contribuam, que continuem contribuindo com o entendimento dos mesmos, visando promover a melhora na tomada de decisão frente aos seus impactos, podendo mitigá-los ou até mesmo minimizá-los. E é isso. Muito obrigado. Ok, estamos todos voltando. O Jean apresentou por quase uma hora, hein, Jean? E o Silvio falou que a minha apresentação estava pequena. Então,
Mas, tá bom, eu acho que, assim, como eu disse, né, são vários anos de trabalho que, para ser resumido e muito rapidamente, não vale a pena. Eu acho que é difícil e a gente pede desculpa, às vezes, pelo tempo, né, que vai andando. De qualquer forma, né, eu agradeço o Jean por ter conseguido, acho que, sintetizar, né, toda a discussão, né? Eu acho que o trabalho do Jean tem um ponto central que a gente já falou bastante sobre isso, que são a categorização que ele cria aí de processos antropogênicos induzidos, que é, digamos assim, uma novidade, né? Eu acho que na literatura não tem muito, ou se tem, não usa esse nome, né? E aí a aplicabilidade no caso de Uberlândia para mostrar, né? Ou seja, verificar se o conceito ele é um conceito que pode ser aplicado efetivamente ou seria só uma elucubração teórica. Né? Então, acho que isso vai ser a discussão provavelmente mais forte aqui, né, na sua defesa. Então, agradeço o Jean, né, e vamos passar à arguição. E aí temos que agradecer, né, aos professores da banca, né, a professora Nina, a professora Isabel, a professora Thalita, a professora Alain, né, pela disposição de ler, né, de acompanhar o trabalho, de hoje poder estar aqui nessa defesa. Eu queria ver aqui entre a Nina e a Isabel se tem alguém que prefere falar primeiro. Não sei se vocês têm alguma... Eu acho que a Isabel deve falar primeiro. Porque ela foi citada. Ela foi citada nominalmente e tem o direito de resposta. Tá eu certo. acho que sim. Tá bom. Então, vamos começar. Vou fazer a sequência. Primeiro, depois Nina, depois Thalita e, para finalizar, o Alain. Tá ok? E talvez eu vou pedir assim, entre a fala da Nina e da Thalita, a gente dá uns 10 minutinhos para ir ao banheiro, tomar uma água, né? E depois a gente continua, tá ok? Então vamos nessa sequência. Professora Isabel, muito obrigado, né, pela participação. E não te ouvi. Sem áudio. Não. Consegue agora? Está aparecendo que som ligado. São os problemas tecnológicos. Faz. Eu fiquei nessa esperando ali para ser... Estou falando a Nina. Daí eu pensei assim, mas eu acho que o pessoal está conversando, nem viu que eu quero entrar na reunião. Mas é coisa da tecnologia, né? Tu não estava vendo, né? Tá sem som agora também. Foi eu que esqueci de ligar o microfone, pera lá. Mas de vez em quando acontece isso também. Sim, mas... Tá, É o tempo inteiro alguma coisa. Oi, agora vocês ouvem? Sim. Que bom. Gente, desculpa, eu não sei o que está acontecendo. Deixa eu só ligar a câmera. Pronto, acho que agora tudo ok?
Agora eu não ouço vocês. Pronto, agora sim. Gente, desculpa, eu não sei o que está acontecendo com esse computador, volte e meia ele dá uma dessas, tá? Bom, antes de mais nada, eu agradeço muito o convite feito pelo Jean, pelo professor Silvio, tá? Gostei muito de ler o seu trabalho, Jean, e fiquei extremamente lisonjeada em saber que a minha pesquisa serviu de inspiração para você. Eu fiquei muito contente com isso mesmo, tá? Eu gostei muito do seu trabalho, né? Ele tem um valor muito grande em termos de revisão bibliográfica e de levantamento de campo também, né? É muito minucioso, né? As suas descrições, as suas análises de campo, e entendo também que você desenvolveu essa pesquisa durante uma fase bastante difícil, né? Mundialmente difícil, né? Durante a pandemia, então todos os entraves que isso causou na vida de todos, né? Então, parabéns, tá? Por ter concluído o seu trabalho. É um trabalho bastante denso, tá? Parabéns ao Silvio pela orientação, tá? E eu fiz alguns apontamentos, né? Claro, é para isso que a gente é bem pago, né? Então, eu vou começar por algumas questões mais formais, tá? E a ideia, Jean, por favor, tá? Entenda como algumas observações que é exatamente para valorizar ainda mais todo o seu trabalho, toda a sua pesquisa, tá bom? Principalmente pelo caráter de aplicação que a sua pesquisa tem, né? Eu acho que ela vai ser muito útil ao município de Uberlândia, então eu imagino que ela vai ser bem consultada e principalmente por profissionais de diversas áreas, né? Não só por geógrafos, tá? É isso que a gente deseja quando a gente faz um trabalho acadêmico, né? Ainda mais com esse viés da geomorfologia antropogênica, que é exatamente que esse trabalho ele tem alguma repercussão e que ele sirva para o planejamento urbano, né? Tá? Então, algumas observações que eu fiz, primeiro, que você submeta o seu trabalho a uma correção ortográfica e gramatical, tá? Tem alguns vícios de linguagem, alguns termos muito recorrentes, que às vezes numa única página tem 4, 5 vezes o mesmo termo, tá? Então, eu acho que até para fluir mais um pouquinho a sua redação, tá bom? Não é nada que comprometa a leitura, mas para deixar o trabalho mais redondinho, tá bom? E algumas questões também em relação às normas da BNT, tá? Então, por exemplo, aquelas tabelas que você colocou, que são linhas, né, do tempo, que, aliás, também fiquei muito honrada de ter o meu trabalho ali citado, mas eu acho que foi injusto, porque tem outros trabalhos também de colegas que têm um mérito muito grande, da própria professora Nina também, tá bom? Então, para você rever. E você chamou de figuras aquelas linhas do tempo, tá? A linha do tempo você fez e chamou de tabela, aliás, né? E, na verdade, tratam-se de quadros, tá? Então, só para você fazer essa pequena correção. Uma outra questão em relação às legendas das figuras, que elas sempre aparecem embaixo. E pela BNT elas têm que estar, né, em cima da figura e embaixo a organização, a fonte, tá bom? E, assim, aumentar também um pouquinho a letra, né? Apesar de a gente ter o zoom no computador, tá muito pequenininha as letras, tá bom? Uma outra questão em relação às figuras, né? Veja se é possível você destacar mais a hidrografia, tá? Que ela tá muito clarinha. E mesmo em áreas onde a hidrografia está totalmente tamponada, colocar um tracejado, né, do caminho que você infere sobre os cursos da água. Eu acho que isso vai ajudar bastante o entendimento, tá?
E uma coisa que eu senti falta no seu trabalho é uma caracterização do meio físico da área de estudo, né? Lembrando que o seu trabalho ele vai ser consultado, né? A gente espera que não apenas no Brasil, mas também seja utilizado por pesquisadores internacionais. E em nenhum momento você caracteriza o relevo, por exemplo, de Uberlândia, colinas, né? As declividades variam de tanto a tanto. Alguma coisa bem simples, tá? Porque eu já estive em Uberlândia, sei mais ou menos como que é. Não conheço a cidade, assim, né? Já estive por um evento e pronto. Mas eu acho que para quem não conhece, faltou essa caracterização, tá? E talvez também nas figuras, além de você destacar a hidrografia, veja se é possível colocar um relevo sombreado, né? Talvez dar uma transparência nas imagens de satélite e por baixo colocar um relevo sombreado, porque daí a gente tem uma ideia melhor dos compartimentos onde estão acontecendo esses processos, né? Das formas do relevo, tá bom? Então, assim, de um modo geral, são essas questões, né? Mais formais. E eu percebi também, né? Você deixou claro que alguns capítulos já foram publicados como artigos científicos, né? Aí a minha pergunta a sua ideia inicial era fazer a tese de doutorado nesse formato de artigos avulsos, ou foi uma consequência utilizar alguns capítulos já para publicação de artigos? Um pouco das duas coisas. Inicialmente, a ideia era já fazer dividir em capítulos e artigos, né? Só que, conforme eu fui escrevendo, eu achei melhor que o texto tivesse uma conjunção mais fluida se fosse da forma tradicional. E aí acaba que eu trabalhei de forma tradicional, mas acabou saindo também os artigos de capítulos específicos. Tiveram capítulos que foram unidos, né, para dar origem a um artigo, assim. Mas a princípio era para ser em artigos, mas acabou sendo capítulos de forma mais tradicional. Tá, é só curiosidade, porque esse formato de teses em artigos acaba sendo um desafio ainda maior, né? Às vezes você tem, e você conseguiu articular, não ficou uma coisa repetitiva, né? Às vezes a gente pega algumas teses que são 3, 4 artigos e fica muito repetitivo, né? O início, principalmente, e você conseguiu articular bem, tá? Aí tem logo na página 25, né? É mais uma provocação minha, não para você, acho que também para ninguém que está aqui nos assistindo, mas você coloca que a geografia urbana, ela se esforça, né, em conciliar a ocupação com as características do meio físico, né? Ela se debruça sobre esses estudos, né? É só uma provocação, porque não é isso que a gente vê, né? Infelizmente, a gente até brinca que os estudos de geografia urbana parece que eles falam de uma cidade que não está assentada em lugar nenhum, elas são voadoras, né? Então, discute-se muito as desigualdades, né? E as contradições do meio urbano, mas né, parece que caiu de moda falar um pouco sobre o sítio urbano, né? E acaba sobrando para nós da geografia física ou da geomorfologia fazer essa discussão, né? Mas é só uma provocação. Espero que você tenha conhecido outros profissionais que tenham essa preocupação, tá? Aí uma questão também relacionada, né, a essa discussão do urbano, né? É o termo que muitas vezes a gente usa, a gente fala em crescimento desordenado, né? Ou expansão urbana desordenada. E, na verdade, não é desordenado, né? Existe toda uma ordem, né? Toda uma lógica que não é a lógica ambiental, né? Mas é a lógica do capital mesmo, né?
Então, tomar um pouquinho de cuidado com esse termo, que é, né, crescimento desordenado. Será desordenado sob o nosso ponto de vista ambiental, né? Mas sob a lógica do capital é De bem... certa forma, um planejamento pesado. Opa. E aí também, alguns outros termos, né? Tipo relevo movimentado, acidentado, né? Tomar cuidado, né, com esses termos, né? Então, mais dissecado, né? Aí também uma observação que eu fiz em relação à chamada da primeira figura, né, que é da área de estudo, na página 27, na penúltima frase, do jeito como você fez a chamada da figura, dá a entender que essa figura vai me mostrar o aumento populacional. Tá? Então, é só uma questão de redação para melhorar um entendimento, tá bom? E também, em alguns momentos, dá a entender que você relaciona muito diretamente aumento populacional com expansão urbana, com expansão física da malha urbana, né? E isso, talvez nas cidades médias, ainda seja um fato, né? Mas não é o que a gente observa, por exemplo, na cidade de São Paulo, né? Você tem ainda um aumento populacional grande, mas por conta da própria verticalização, isso não significa necessariamente expansão da malha urbana, tá? Então, só também deixar isso um pouco claro, tá bom? Vamos ver. Bom, eu falei que a sua revisão bibliográfica está excelente, né? A gente vê a carga de leitura que você realizou, né? As obras de referência que você buscou, então, um esforço muito grande, né? De ler e sistematizar todo esse conhecimento, tá? Então, parabéns, tá bom? E uma coisa assim que ficou bastante marcado no seu trabalho para mim, que eu gostei bastante, é essa questão, nem tanto dos processos antropogênicos induzidos. Quer dizer, eu gostei, lógico, é um conceito bastante importante, que a gente tem trabalhado isso, depois a Nina pode falar um pouquinho melhor, né? Mas a gente está compondo um grupo do Sistema Brasileiro de Classificação do Relevo, que é um grupo de trabalhos, né, sobre o tecnógeno ou sobre os processos antropogênicos, né? E na categorização de formas, a gente tem trabalhado muito com formas diretas e indiretas, né? Com formas geradas por processos antropogênicos, mas indiretamente, tá bom? Mas o que eu gostei bastante foi desse conceito de influenciadores e controladores estruturais, né? Que você sempre coloca bem nas suas análises sobre os processos que você identificou, tá? Aí eu ia falar também na página 85, deixa eu só abrir aqui, na figura 7, deixa eu só abrir para ver. Era mais para você chamar a atenção na figura. Deixa eu aumentar aqui. É na B, né? Que você descreve, você fala do leito assoreado do córrego perpétuo. Você encontrou? Sim. Mas faz uma chamadinha, uma observação para aqueles tubulões soltos ali, né? Que talvez, eu não sei se eles foram arrancados pelo fluxo, ou se eles foram, então, né? Eu acho que é importante, é um bom indicativo do fluxo, da velocidade e da força do fluxo que você tem ali, né? E do mau dimensionamento também, né? Então, aproveita essa foto, explora ela um pouquinho mais, né? Que eu acho que ela vai contribuir bastante com as suas análises, tá? Mais adiante, na página 88, quando você começa a falar dos processos de ravinamento, de vossoroncamento e de piping, eu acho importante você colocar
uma definição do que você entende por ravina, o que você entende por vossoroca, tá? Porque você coloca em algum momento que as vossorocas podem, inclusive, causar o afloramento do lençol, né? Alguns autores colocam que isso é a definição básica, né, da vossoroca, é isso que distingue uma vossoroca de uma ravina, tá? Então, eu acho que é importante, porque em alguns casos que você classificou como vossoroca, pelas fotos, não é o que a gente observa. Tá? Não chega até afloramento mesmo. A classificação foi mesmo pela questão de porte. Então, eu acho que é importante você deixar claro no seu texto qual o conceito que você está empregando para diferenciar ravinas e vossorocas, tá bom? Na página 95, aquele modelo 3D que você apresentou, né, que mostra a localização das ravinas, vossorocas e piping, né, ele está com as cores invertidas, né? Geralmente a gente... quer ver? Deixa eu abrir ele aqui de novo. Já está o verde e a parte mais nada. Porque você está usando altimetria nele, né? Então, as partes mais baixas começam com o verde e as mais altas, né, com o vermelho, tá? Então, eu acho que é mais uma questão também do costume que a gente tem, né, nos mapas isométricos. Então, na hora que você olha, para não criar confusão, né, inverte as cores, tá? Então, as partes mais baixas em tons de verde e as partes mais altas tons de vermelho, tá bom? E aí, depois eu vou te passar o meu arquivo, tem um monte de coisinhas grifadas, tá? Não vou entrar no mérito, tá? Algumas frases que ficaram um pouquinho mais confusas, né? Para você pensar melhor na redação, tá? Aí, página 106, vamos lá. Na página 106, na figura 18, né? Que você coloca como vossorocamento, né? Então, avalia, né? Se é vossorocamento mesmo ou se é ravinamento que você está... Porque ela parte lá na rua, né? E aí, essa parte da saia do talude, realmente ele deu origem a várias ravinas, que eu até falo da angulação delas, da graus da outra, que a dispersão foi a dispersão que o fluxo teve. Mas a parte antes do talude, ela já é bem mais profunda. Mas realmente é questão de alinhar melhor a conceituação. Perfeito, porque o que a gente vê na foto não é a parte superior que você está descrevendo, né? Então, para quem está olhando para a foto, você tem que descrever aquilo que está visível, tá? Então, só toma cuidado com isso, tá? Dá uma revisada nisso. Aí também, quando você localiza os processos de piping, tem aquele mapa que você colocou com as fotos, né? E você fala muito do processo da Avenida Rondon com a Carioca. Só que na legenda das fotinhos dentro do mapa, na página 130, não aparece Carioca. Então, a gente fica meio perdido, a gente que não conhece a área fica um pouquinho perdido, né? Então, usa as mesmas referências de localização que você usa no texto, na figura, tá? Porque, olha, eu fiquei prestando atenção agora na sua apresentação para
de fato, entender qual área que era. Peraí, deixa eu só achar aqui. 130, né? Você fala Avenida Rondon Pacheco, Tabajaras, exato, né? Então, isso dificulta um pouco, né? Então, usa sempre os mesmos termos, tá? Que você se referiu. E a última questão, já para encerrar, né? Também para você pensar um pouquinho. Quando você propõe o termo escoamento de alta difusão, você não está se referindo a enxurradas? Existe uma diferenciação entre isso que você está descrevendo e o processo de enxurradas? Então, porque a difusão seria questão de difuso, né, de ocupação de área. Porque a enxurrada, de certa forma, ela acaba normalmente sendo limitada à calha de escoamento, né, que é entre o meio-fio e a via de rolamento, né, que tem um setor ali específico para o que é dito como enxurrada. Quando esse volume de escoamento ele passa a espraiar e ocupar todo o leito carroçável da via, no meu entendimento é que ele já tinha um volume e uma condição de funcionamento que, de certa forma, não seria mais uma enxurrada. Que como seria, por exemplo, um córrego e um rio. Eles têm um funcionamento hidricamente parecido, mas o que separa eles são o volume, né, o porte. Então, o entendimento foi esse, a busca de usar a terminologia foi essa. Tá, porque nas suas descrições, eu sempre estava entendendo como enxurradas, né? E tem algum momento também, que eu acho que eu anotei no arquivo, que você fala, acho que desses fluxos, né, de alta difusão, e que daí eles chegam no fundo de vale e eles causam inundação. Eles contribuem, né? Porque o volume de água é muito grande. Ele contribui para o aporte de água, no caso, para a inundação. Né? Que a inundação seria um processo natural ali daquela região, embora esteja alterada, né? Não tenha mais o córrego em si, mas o processo de inundação é natural. Ele contribuiria, né? Talvez o cuidado de usar o termo que ele contribui e não causa, né? E pensa também no seguinte, se eu entendi, você tem esses fluxos, né, de alta difusão, quando eles chegam no fundo de vale, o rio está tamponado, mas será que isso que ele causa é inundação ou é alagamento? Porque inundação a gente entende como água que está passando mesmo pelo córrego tamponado e que essa água, de algum jeito, ela vai transbordar, né? Então, pensa nessa diferenciação. Isso daqui é muito comum aqui na minha cidade, né? A gente tem um parque linear muito grande, que tem 3 quilômetros de extensão, que ele está sobre um rio, né? E o pessoal sempre, porque está inundado, está inundado. Não está inundado, né? Está alagado, porque todas as águas, né, todos os fluxos das vertentes continuam, né, tentando correr e encontrar um rio, e não encontram esse rio, né? Então, a gente diferencia bastante. O que acontece é um alagamento, né? Não é que a canalização não está dando conta e está tendo um transbordamento da água que está no canal, tá? Então, pensa nisso daí também, se não seria alagamento, tá? Então, diferenciar esses processos, né? O que é inundação? Né? Inundação é quando você tem um transbordamento da água do canal para as margens, né? O que é o alagamento, tá? Então, é só para você pensar nessas questões, tá? Acho que por um caso aqui de Uberlândia, acho que são as duas coisas, porque a galeria ela não comporta mesmo o fluxo em momentos de vegetação mais intensa.
Inclusive, há pouquíssimo tempo agora, a prefeitura colocou sondas de monitoramento dentro da galeria, porque o processo é muito rápido. É chover um pouquinho forte e em um período curto, a galeria ela não dá conta do fluxo. Aqui é bem parecido. Quando a gente tem esse processo de alagamento, e às vezes a gente tem, quando tem eventos muito fortes de chuva, aí a galeria não comporta, né? E tem até, às vezes, explosões, né? Ela não aguenta o fluxo, ela rompe, né? Na parte superior mesmo, tá? Então, a gente vê muita similaridade, né? O que você falou das cidades médias, né? É o mesmo, ainda é a mesma mentalidade de engenharia, né? De tamponamento, né? Ainda acho legal que, por exemplo, aqui, essas áreas são voltadas ao lazer, né? São parques, que nem você mostrou também daquele Parque Sabiá, né? Mas mesmo assim ainda os rios continuam tamponados, né? Então a gente vê muitas similaridades, né, nessas cidades de médio porte, também com os mesmos processos acontecendo, piping, né? A gente ainda não teve gente caindo, né? Só teve carros, né, por aqui. Mas eu fiquei impressionada com os acidentes causados, né, na calçada, né, a pedestre, coitada, lá andando, né? Mas eram esses os apontamentos que eu tinha para colocar para você, tá, Jean? Para você pensar, e principalmente, né, quando for utilizar um conceito, né, no caso das bossorocas, no caso das ravinas, das inundações, dos alagamentos, né, tentar deixar bem claro o que você entende, né, qual a conceituação que você está usando, né, o que você está usando para diferenciar ravina e bossoroca, tá bom? Então, era mais isso para deixar um pouco mais claro e mais didático até, né? Pensando em outros profissionais que vão ter acesso ao seu trabalho, tá bom? E acho que era isso que eu tinha de apontamentos. Eu te mando o arquivo depois, tá? Com tudo grifadinho ali para você dar uma olhadinha, tá bom? Mas é isso. Mais uma vez eu agradeço o convite. Tá joia? Eu agradeço. Jean, você quer fazer algum comentário, algum assunto que você queira responder? Não, acho que a gente pode ir conversando, né, durante a fala, acho que tranquilo. Tá ok. Eu concordo com as falas da Isabel em alguns pontos aqui, e eu acho que a gente tem uma dificuldade de terminologias, né? Porque esses processos que acontecem nas principais avenidas aqui de Uberlândia, elas não são nem classicamente nem inundação e nem alagamento, é alguma coisa diferente, né? Em inglês a gente poderia falar que é um flash flood, ou seja, são tão rápidas porque duram pouco, não é um alagamento no sentido de que a água está parada, né? E também não é um processo de extravasamento do leito para a sua planície de inundação. É outra coisa, né? E eu acho que a gente tem uma falta de terminologia para colocar uma série desses processos que existem, que ocorrem, que a gente talvez não tenha atentado à denominação. Mas acho importante pontuar essas coisas para o Jean poder refletir aí algumas coisas que ele usa. O professor Masato Kobayama teve um artigo que é sobre revisão de processos de inundação, né? E ele faz um levantamento bibliográfico quanto a um conceito, né? E existe uma dificuldade em conceituar o que são os processos de inundação. Para uma linha científica é uma coisa, para outra linha é outra, aí divide-se por período, por tempo, é complicadinho. Essa questão também, eu acho que a gente precisa, na medida do possível, delimitar bem esses conceitos, né? E até uniformizar, porque são conceitos também utilizados pela defesa civil, né? Então, por isso que eu falei naquela hora das enxurradas, né? Quando você pega
manuais de defesa civil, desde o Ministério do Meio Ambiente, né? Do Instituto Geológico do Estado de São Paulo, do CEMADEI, né? Eles falam em alguns eventos, né? Relacionados no meio urbano. Então, às vezes, se você introduz um termo diferente para os gestores ou para os órgãos públicos, municipais ou de defesa civil, pode criar algumas dúvidas, né? Então, na medida do possível, é bom a gente tentar uma uniformização desses termos, tá? Por isso que eu falei. Então, tentar adequar, porque não é simplificar, mas a gente tem que deixar uma linguagem mais acessível para que esses atores, né, entendam também do que você está falando, né? Tá? Era isso. Obrigada, viu, Jean? Eu que agradeço. Ok. Então, agradeço a Isabel, a doutora Isabel, pelo apoio aí na leitura e nos comentários, né? Eu pediria que realmente você mandasse para a gente a cópia, né, do PDF com os comentários, porque isso é importante na hora de fazer as correções, né? A gente sempre tem a necessidade de entregar uma versão final mais bem corrigida e com os apontamentos facilita bastante. Então, de imediato, agradecendo a Isabel, passamos, né, a palavra à doutora Nina, né, que é nossa colega, tanto a Isabel quanto a Nina, colegas de USP, né, da época do doutoramento ali, que é sempre bom rever. Né? Tivemos com a Nina agora na defesa de titular da Cláudia também, né? Cláudia. Tudo online, Nina. O churrasco e a cerveja vai ficar para bem depois. Pois é, eu senti falta, porque da outra vez que eu fui até aí, tu me levou numa churrascaria. Olha muito que eu sou gaúcha, hein, mas... E tava muito bom. Daí agora eu já tava doida, eu vou de novo na segunda. Aí o Silvio, não, é online. Que coisa. Bem, então, vou agradecendo já mais uma vez, né, passar a palavra à Nina, né, que é também uma estudiosa do assunto, né, e que pode ajudar bastante aí a gente com essa finalização da tese do Jean. Obrigado, Nina. Prazer rever você novamente. Tá bom, muito obrigada, sim. Silvio, muito obrigada, Jean Roger, pelo convite. Né? E agradeço também a oportunidade de estar aqui com os colegas, a Isabel, que eu conheço, né? Depois tem a Thalita e o Alan. Prazer estar aqui com vocês. Antes de começar, eu quero dizer só uma coisinha. Minha rede, eu não sei se é de vocês ou é a minha, acredito que seja a minha, deu 2 caidinhas agora há pouco, tá? E eu acho então que deve ser a minha. Então, se isso acontecer, isso pode acontecer, eu vou avisar aqui o Silvio pelo WhatsApp, tá bom? Mas caiu e voltou, então espero que não seja grave, tá? Bom, então, agradecer, não é, esse convite e dizer, assim, que eu gostei muito de ter lido o teu trabalho, é um tema muito bom, porque é da minha área, assim, de uma área que eu, não só que eu pesquiso, né, que eu tenho estudado, então, sempre quando eu vejo alguém interessado, é bom, né, é muito bom, é mais um para pensar, é mais um para fazer, ver a realidade de Uberlândia, né, e a gente quer realmente que esse enfoque, né, esse tema possa ser trabalhado por vários profissionais e excelentes profissionais, assim como tu já bem falou o professor Silvio, né, da tua trajetória, e também que tu já apresentou, né, nesse trabalho como tem qualidade. Eu vi a tua motivação também, teu relato inicial sobre a tua fala, antes de apresentar o trabalho, você falou um pouco da tua trajetória profissional no laboratório e como é que foi a tua motivação com o tema, né? Isso é muito bom a gente saber, né? Até eu tenho agora, às vezes, sugerido para alguns alunos, alguns, né, que escrevam isso antes da introdução, né? Alguma coisa como motivação, que é o que retrata um pouco parte, né, da trajetória do profissional
e contar um pouco por que ele chegou até ali com esse objetivo, né? Isso nos ajuda muito a entender a trajetória, ajuda muito a entender como foi feito, né? A problemática que levanta, os resultados que busca, né? Faz um pouco mais de sentido da gente poder entrar um pouco mais no trabalho, na cabecinha assim de quem pesquisou, né? Porque cada um tem uma visão, então às vezes a gente não quer julgar a partir da nossa realidade, né? Mas a realidade do próprio pesquisador, no caso, doutorando, que hoje é o Jean Roger, né? Aqui nesse dia. Então, essa é uma coisa muito importante, eu acho que tu colocou ali a tua motivação e o valor que o departamento, quer dizer, o laboratório teve na tua formação, né? E o trabalho da Isabel também, que eu acho que foi um trabalho realmente de referência, eu acho que tu pegou uma boa referência, viu? Parabéns, foi uma das boa referência mesmo. Então, tudo começou bem, eu diria. Eu vou conversar algumas coisas contigo, né? Eu não vou pegar as questões formais que acho que a Isabel colocou, elas estão bem isso, sabe? Que eu teria em tese para te assim, de modo geral, para te falar, né? Fora esses probleminhas que a Isabel levantou em termos de redação, formalidades, enfim, importantes, né? Eu gostaria até também nesse ponto, te parabenizar pelo conjunto de fotos que tu colocou, conjunto de fotos que muito importantes, que foram, na verdade, as únicas coisas importantes, as únicas coisas de imagem, né? Que foram colocadas, então ficou, mas elas foram muito bem boas, assim, né? Os antes e depois, os períodos, uma visão para norte, para sul, jusante, montante, então isso facilitou muito a análise dos processos em si. Então, eu acho que nesse sentido, né? A gente tem estudado, né, então, a geomorfologia antropogênica, e como mesmo tu ali levantou na tua análise no primeiro capítulo, sobre as referências, né, sobre esse tema, são muito boas as referências, eu também concordo com a Isabel nesse ponto, acho que tu pegar essas referências importantes mesmo, estava bem embasadas dessas leituras, né? Claro que tem outros, mas enfim, nem a gente consegue ler tudo que a gente, né, mesmo estando na área, é difícil, né? Só por algum interesse específico que a gente sai um pouco dali. Mas eu acho que é isso mesmo, né? Mas claro que algumas coisinhas assim, talvez, não, como tu começou a pensar agora, né? Talvez, óbvio que ainda te escapem algumas coisas, ou até porque a gente tem uma corrida maior, alguma pessoa um pouco mais, né? Nem tanto assim também, mas e aí eu gostaria só de te chamar a atenção um pouco sobre isso, né? Então, assim, ó, o fato da geomorfologia antropogênica aparecer, obviamente que ela surge da própria geomorfologia, né? Então, as nossas bases de análise, elas também estão alicerçadas, né, na base conceitual, metodológica da própria geomorfologia, tá? Então, uma das coisas que é importante considerar, né, e mencionar, talvez no texto que não foi mencionado, que essa base, ela é também aquela tríade que a gente trabalha da geomorfologia, né? Que é a relação entre forma, processo e material, né? Então, essa base é fundamental, né, para que a gente esteja claro, porque os estudos da geomorfologia antropogênica, elas estão muito relacionadas com os depósitos tecnogênicos, né? Uma análise dos depósitos tecnogênicos, que é o estudo dos materiais. E junto, né, a forma e o processo. Né? Tu aqui te preocupou ou te deu enfoque, ok, né, no processo geomorfológico. Mas nós temos a forma
e nós temos os materiais, né? Então, esse enfoque do processo causou talvez algumas perdas na análise que poderiam ter sido complementadas, né? Mas que também podem ser feitas mais adiante, né? O trabalho não termina aqui, ele é só uma etapa, né? Que é, de fato, eu acho que a falta do mapa geomorfológico, né? Tem um mapa de 3D ali, uma imagem, né, um modelo, mas falta um mapa geomorfológico, porque as formas antropogênicas, né, as formas tecnogênicas, elas estão sobre um relevo, sobre uma forma original, né? Ela é, na essência, uma forma criada direto ou indiretamente pelo homem, uma forma antropogênica, mas sobre uma forma original, uma morfologia original. Então, o relevo é forma, né? Então, é necessário que a gente precisa saber, né, em primeira mão, qual a forma. Isso porque também, muito desses processos, né, que tu mapeasse e muito bem detalhou, né, a dinâmica de funcionamento, eles estão atrelados às condições já, muitas vezes, da própria suscetibilidade da morfologia original, né? Então, o que a gente tem visto é que muitas dessas sucessões de modificação da morfologia original, e às vezes não é só uma, é uma sucessão, tu mesmo mostrou, né, uma ruptura e fizeram outra obra de novo e rompeu de novo, né? Essa sucessão de alterações estão sempre sobre uma que era original, né? Isso aí nos geram formas distintas e os processos, às vezes, com intensidades distintas, diferentes, em função de que momento isto foi posto à prova, né? Que momento dessa trajetória evolutiva urbana essa alteração se sucedeu, né? Então, aí vem a questão que é, né, uma outra questão agora também. Falei da forma, né, e do processo do material, mas também uma questão de tempo, né? Um outro elemento importante na geomorfologia, a morfocronologia. As formas tecnogênicas, elas têm sido já, né, vistas, assim como tu muito bem trabalhou ali no teu capítulo, desde a antiguidade, né? Desde as preocupações com a erosão, com a preocupação com a erosão mesmo, que tu acho que tu falou ali, né? Um exemplo do Leo sobre a questão da erosão do solo, tá? E aí, então, existem formas, digamos assim, tecnogênicas muito antigas, né? Mas ela vem à tona, né? Ela vem à tona esse tema com mais ênfase, e a área de morfologia antropogênica realmente se consolida, vamos dizer assim, ou se estrutura, né? Mais claramente a partir do século XX, talvez, né? Para cá. Com os trabalhos do Near, do Douglas, do Gaudí, né? Aqui no Brasil, com trabalhos da Cleide, né? Da Lília Cotrinari, né? E de outros aí, Isabel, né? Que você mesmo falou. Bom, então, por quê, né? Porque a gente está num momento em que, então, a intensidade de alteração antrópica dentro desse meio tem proporcionado uma modificação significativa ao ponto de, né, criarmos formas de relevo antropogênicas e depósitos tecnogênicos. Tá? E é esse tempo que é hoje considerado o antropoceno. Então, acho que falar do antropoceno é importante, né? Nessa categoria de trabalho de geomorfologia antropogênica. E ao falar da questão do antropoceno, que seria um período, né, geológico, alguns geólogos não querem, né? Mas enfim, da estratigrafia, tem alguns problemas com a estratigrafia, né?
Mas eu acho que o antropoceno é muito mais uma questão de estratigrafia. Ele ultrapassa essa questão da estratigrafia, né? Ele nos traz, então, uma necessidade de pensar nessas formas tecnogênicas como um processo histórico de surgimento e de etapas, né? E que no meio urbano é importante pensar no antes, durante e depois, né? Antes, como é que era originalmente, o durante seria o início dessas obras de alteração das formas originais, no caso, poderia pensar na canalização, na retificação, né, no tamponamento, enfim. E agora essa estrutura, digamos, urbana completamente consolidada, né, permeabilizada. Então, acho que uma leitura também importante nesses processos que tu estudou é um pouco dessa história do lugar, né? Dessa história, por quê, como, quando vieram, né? Porque se explica muito esses controladores que tu falou, né? Em que momento isso surgiu e por quê? Né? Eles não são os mesmos, eles não são sempre os mesmos. Há filosofias distintas, né? E que desencadeiam processos variados. Aqui em Porto Alegre é uma cidade que quase que 90% está no nível do mar, no mesmo nível do mar, quer dizer, né? Baixa e inundação é muito grande. Até tem uma área abaixo, né? No nível do mar, que são as áreas de aterro. Por isso que a gente tem diques, a gente tem bombas de bombas, né, elétricas para aumentar a vazão dos cursos d'água, enfim, da saída, né, para dar saída à água dos rios. E a gente viu, assim, desde 1901 começaram as alterações nessa cidade, com os cursos d'água, mudando foz, retilinizando, tamponando afluente, né? Então, quando a gente vai ver um problema desses, assim, aqui, não tem só como ver o que está agora acontecendo. Acontecendo agora é a última coisa que fizeram. Né? E de uma sucessão de outras, né, anteriores que não duraram muito e o problema voltou, ou outros problemas surgiram. Enfim, bom, quero levantar essa questão contigo, assim, né? Da necessidade de pensar isso, assim, de Uberlândia, né? Então, eu senti falta, assim, além do mapa geomorfológico, um pouco dessa história de Uberlândia, né? Um pouco dessa história que talvez a geomorfologia urbana poderia fazer, eu concordo com a Isabel, mas não faz, né? Que é a expansão da cidade sobre o relevo, sobre as condições do sítio mesmo, como começou a origem, né, dessa cidade, começou no topo, começou no vale, começou, né, se estendeu, aqui em Porto Alegre é muito comum, né, as cidades brasileiras começar nos divisores de água, se expandir pelos espigões, e daí depois vai para os vales, enfim, tem uma trajetória meio parecida. Mas eu acho que é importante, né, isso porque se explica muito, às vezes, o surgimento desse tipo de problema. Né? São Paulo, por exemplo, né? Outro exemplo, outra coisa que eu acho interessante é que quando surgem os movimentos de massa em São Paulo, né? Quando a expansão urbana da cidade ultrapassa a bacia sedimentar, começa a pegar o cristalino. Né? Então, são coisas interessantes que eu acho que também podem ser feitas não no futuro, né? Contextualizar, digamos, Uberlândia. E aí, eu acho que com essas informações, né, esses processos que tu analisou, seriam mais contextualizados, né? Eu senti muita falta do contexto. Eu senti, assim, muito bem, tu fez um trabalho muito bom, né? Pesquisou, boa leitura, excelente observador, isso é fundamental para um geomorfólogo, uma observação acurada, né? Do que pode ser, do que pode não ser. Mas eu senti muito essa falta do contexto, assim, né? O que é Uberlândia? Porque background histórico da paisagem mesmo.
Talvez isso, porque eu acho que esses são processos assim que eles, visto isoladamente, eles tu tem essa visão, né? Mas e aí até me passa uma questão assim na cabeça, né? Me passou uma questão na cabeça assim. Dentro da geomorfologia antropogênica, a gente tem, a grosso modo, Isabel até falou, né? Que tem os processos ou as formas criadas, diretas ou criadas pela ação antrópica, e as formas indiretas ou induzidas pela ação antrópica, né? As criadas são aquelas realmente que são alteradas diretamente, por exemplo, uma canalização, uma barragem, né? A impermeabilização, enfim. As induzidas são aquelas que são, ou indiretas, né? São aquelas que são produzidas por algo indiretamente, assim, por exemplo, uma ravina, uma vossoroca surge em função de algo que foi pelo uso do solo, pela como foi feito basicamente pelo uso do solo, urbano, rural, ou de outros tipos de atividade, né? Então, induz, né, o aparecimento de uma forma erosiva, né? Ou induz o acontecimento de uma inundação, certo? Em função de uma ação indireta antrópica, né? Aí eu fiquei pensando, mas esse teu... Oi, pode falar. A questão do mapeamento até foi um ponto de conversa entre o Silvio e eu. Só que a gente tinha uma dificuldade quanto à questão, como o foco principal do trabalho era trazer essa ideia dos processos, de comportamento de processos, a gente ficou com uma dificuldade de como seria a representatividade gráfica disso no mapeamento que contemplasse que seja a área urbana do município, porque seria pontos muito próximos, ou se não, além do erro gráfico. Então a gente ficava, talvez, vou colocar como se fosse uma simbologia de plantagem, e depois trabalhar com cartas explicativas, alguma coisa nesse sentido. Aí a gente achou que poderia migrar para como se fosse um segundo objetivo dentro do tema central do trabalho e às vezes atrapalhar um pouco. Mas eu entendo a questão de, principalmente, como a professora Isabel também mencionou, quem não conhece, né, a morfologia, o padrão de relevo de Uberlândia, às vezes pode ficar um pouco perdido na análise de uma paisagem que a pessoa não conhece, né? Então, a questão de não ter uma mapa geomorfológica do município foi por conta disso. Mais ou menos por isso. Uhum. Sim. Uhum. Existe a perspectiva da cartografia, né, de retrospectiva, que é aquela aqui do passado, nesse caso. Não é fácil, é um trabalhão, mas é interessante. Ô, Nina, aí a culpa foi do orientador. Eu não estimulei ele a fazer isso. Na realidade, nas nossas conversas, só estou tentando dar um suporte para a discussão, porque eu senti que eu já tinha um interesse muito grande na questão dos processos, né? E se a gente entrasse pela discussão, no sentido, estou pensando no sentido de como a Cleide trabalha, né, aquela evolução das fases ao longo do tempo, que isso ia criar um ruído aí, por conta, inclusive, da dinâmica que foi esse período, né? Então, eu também acho que é importante, não sei, talvez se o Jean que queira fazer depois, é uma possibilidade, né? Mas para esse momento a gente não... Foi uma escolha, né? Não foi algo que não foi pensado, né? Mas nesse sentido que eu estava querendo dizer. Tá? Não, eu vejo muito nesse sentido também, sabe? Ok. Eu vejo também muito nesse sentido também, porque o que eu pensei assim é que o trabalho do Jean, ele é importante, mas ele, digamos assim, ele passa por todas essas fases de contextualização e vai lá para o processo específico que acontece na cidade, né?
Então, eu vejo assim que existe digamos, um arcabouço conceitual para esse antes, né? Mas quando chega aqui num ponto de mais específico, não tem, né, muito detalhe. E ele já é alguma coisa, o trabalho dele já abre para esse detalhamento, né? Deixa eu te dizer assim, por exemplo, a gente consegue classificar o que é forma direta ou indireta, processo direto ou indireto, né? No caso que ele trabalhou, são questões diretas, formas diretas, alteração direta do meio urbano. No meio urbano já é uma especificidade, né? Porque creio que a diferenciação em detalhe dessas formas e processos, elas vão ter que se referir a sistemas econômicos e produtivos distintos. Sempre a cidade é uma coisa, a mineração é outra, a barragem por manancial de água é outra, entendeu? Então, as formas tecnogênicas associadas a atividades econômicas e diferenciadas, né? Porque não tem como você pegar um piping que acontece no meio urbano com um pipe que vai acontecer no meio rural. Os dois podem ser induzidos, mas são coisas distintas, né? Então, eu vejo, assim, que o trabalho dele dá uma grande contribuição sobre as formas tecnogênicas no meio urbano consolidado, né? Então, eu vejo isso, assim, e aí tu já começa a ver o que implica nessa análise, né? Que são o que ele vai falar sobre os fatores estruturais e controladores estruturais, né? Controle estrutural antropogênico, ele coloca na página 67, que eu olhei ali. Então, acho que essa é um pouco assim eu tentando situar o trabalho dele no estado da arte, né? Tentando situar. Eu tinha, principalmente, inclusive também, uma preocupação quanto aos processos frente às formas, porque o que acontece? Pelo menos que a gente analisou nos casos pontuados pela tese, né? Após o processo, aquela forma ela não era modificada, ela retornava ao seu ponto original ali, porque a reconstituição em obras de engenharia, normalmente ela tende a ser igual. Então, o processo não dava origem a novas formas, porque o talude ia ser reconstruído no mesmo lugar, do mesmo tamanho, do mesmo jeito. A cratera que foi formada pelo processo, ela ia ser ali aterrada, muitas vezes muito mal aterrada, sem a preocupação de construir um dreno ou alguma coisa do tipo, e se colocava tudo igual era. Então, de certa forma, a morfologia atual daquele local, após o processo, ela retornava em um período curto de tempo ao seu estado inicial ali. Sim, uma morfologia alterada, já antropogênica pela implantação urbana já consolidada. Mas ela não se modificava significativamente. Pelo menos dos pontos estudados aqui, não houve nenhum ponto onde foi realizado uma obra de engenharia corretiva que alterasse significativamente aquele local, até mesmo visando que o processo não se repetisse da mesma forma. A obra era executada e era feito um clone daquele mesmo local. Sim, concordo. O que eu fico pensando aqui é se muito dessa obra que não dá certo, faz de novo, faz de igual e não dá certo de novo, não significa, né, na explicação não estaria de que a obra vem contra, digamos, uma dinâmica da morfologia original, né? Então, quer dizer, você procura fazer uma reconstrução, né, de manter lá a estrutura mais estável, mas a base morfológica original tem uma forma dinâmica, um tipo de material e repete essa obra dê certo. Essa vida inteira vai ter que ser feita essa manutenção. De certa forma, é exatamente o caso específico que eu poderia ter um corte na vertente que rebaixa uma parte, que é mais ou menos a nossa regular em área de desenvolvimento, por exemplo.
você vai estar utilizando ali o processo de carregamento, caso de situação de novo, e aí caso aquele verdade longo, você faz um corte no meio dela. Caso haja o processo possível, ele vai ter maior significância naquele padrão de produto. Sim. Por isso, não sei se eu estou querendo dizer a importância de terapêutica, originalmente, né? Porque eu não é só do erro da técnica, mas da concepção de obra, né? A concepção de obra está equivocada. Não só